Existe uma profecia escondida nas quatranas de Nostradamus que foi especificamente codificada para o Brasil. Uma previsão tão precisa sobre os próximos 5 meses que estudiosos que a decifraram recentemente ficaram apavorados com o que descobriram. Nostradamus, o vidente francês que previu eventos com séculos de antecedência, deixou um mapa temporal detalhado para o Brasil entre janeiro e junho de 2026. Não falou de futuros distantes, falou destes meses, destas semanas, de eventos que já começaram a se manifestar enquanto você ouve estas palavras. Você está preparado para saber o que ele viu? Está pronto para confrontar uma verdade que mudará completamente como você vê os próximos 150 dias? Porque o que você está prestes a ouvir não é interpretação vaga de símbolos antigos, é decodificação precisa baseada em padrões que se repetem, em conexões astrológicas que Nostradamus usou como relógio, em eventos atuais que confirmam cada detalhe de sua visão profética. Michel de Nostredame nasceu em 1503 na Provence francesa. Médico, astrônomo, alquimista, ele possuía conhecimentos que iam muito além de sua época, mas seu dom mais extraordinário era a capacidade de ver através do tempo. E quando olhou para o futuro, quando viu o século se desenrolando diante de seus olhos visionários, ele viu o Brasil, e viu especificamente estes 5 meses de 2026. Na Centúria 3, Quatrana 46, ele escreveu: no início do ano do duplo 3, quando o gigante verde treme sob seus próprios pés, 5 luas trarão 5 provações. A primeira lua traz fogo da montanha, a segunda lua traz água que devora, a terceira lua traz fome disfarçada, a quarta lua traz irmão contra irmão, a quinta lua traz o momento da escolha. Ano do duplo 3, 2 mais 0 mais 2 mais 6, 8. Mas Nostradamus frequentemente usava códigos invertidos. 3 mais 3 é 6, 2 e 6, 2026, este ano, agora. Gigante verde, o Brasil, a maior nação de floresta tropical do planeta, o gigante da América do Sul. 5 luas, 5 meses, de janeiro a junho, e cada lua, cada mês, traz uma provação específica, uma prova, um desafio que testará o Brasil até seus limites. E Nostradamus foi terrivelmente específico sobre cada uma dessas provações. A primeira lua traz fogo da montanha, janeiro, estamos nela agora, e o que Nostradamus viu foi atividade vulcânica incomum afetando o Brasil indiretamente, não através de vulcões brasileiros, porque o Brasil não tem vulcões ativos, mas através de cinzas vulcânicas vindas de outras partes da América do Sul. Na Centúria 8, Quatrana 16, ele elabora: a montanha de fogo no oeste despertará com fúria renovada. Suas lágrimas de cinza viajarão milhares de léguas, cobrindo terras onde o sol sempre brilhou, e as colheitas morrerão antes de nascer. Montanha de fogo no oeste. Os Andes têm múltiplos vulcões ativos: Chile, Peru, Equador, Colômbia, e nos últimos anos, vários deles têm mostrado sinais de despertar. E quando um vulcão andino de grande porte entra em erupção, as cinzas podem viajar milhares de quilômetros, carregadas pelos ventos dominantes. E essas cinzas cairiam sobre partes do Brasil, especialmente as regiões sul e centro-oeste, cobrindo campos agrícolas, contaminando fontes de água, matando gado, destruindo a safra de verão antes que possa ser colhida. Nostradamus viu isto acontecendo em janeiro ou início de fevereiro, na primeira lua, a primeira provação. E o impacto seria devastador não apenas para o Brasil, mas para o mundo inteiro, porque o Brasil é um dos maiores exportadores de alimentos do planeta. E quando as nações do norte virem que o celeiro do sul não pode alimentá-los, ele escreveu em outra quatrana: o pânico virá, e com o pânico, a violência. A segunda lua traz água que devora, fevereiro, e Nostradamus foi cristalino sobre o que isso significa. Na Centúria 6, Quatrana 88, ele escreveu: as águas esquecerão seus limites, o rio que alimenta voltará para destruir, e a cidade construída sobre o lago verá o lago retornar para reclamar o que é seu. Águas esquecendo seus limites, enchentes, mas não enchentes comuns, enchentes catastróficas, o tipo de inundação que acontece uma vez por século, exceto que, segundo Nostradamus, está acontecendo agora. O rio que alimenta voltará para destruir. O Amazonas, o maior rio do mundo, fonte de vida para milhões, mas também força implacável quando enfurecido.
Nostradamus viu o Amazonas transbordando seus limites de maneira inesperada. Comunidades ribeirinhas completamente submersas, cidades amazônicas isoladas por semanas, milhares de desabrados. E a cidade construída sobre o lago não é difícil decifrar. Brasília foi construída em região de cerrado, mais próxima ao Lago Paranal e outros corpos d'água artificiais. E mais obviamente, grandes cidades brasileiras como Rio de Janeiro têm lagos e lagoas que, quando as chuvas são extremas, transbordam. Mas Nostradamus também pode estar falando de São Paulo, a cidade construída onde estava o rio Tietê, que foi canalizado e domado. Mas a água lembra. E quando chuvas suficientes caem, quando o sistema de drenagem não aguenta, a água retorna, transformando avenidas em rios, enchendo o metrô, paralisando a megalópole. E nesta segunda lua, Nostradamus escreveu: muitos se afogarão, não no mar, mas nas ruas de suas próprias cidades, e perceberão tarde demais que construíram sobre o que nunca lhes pertenceu. Fevereiro, a segunda provação, água que devora. A terceira lua traz fome disfarçada. Março, e esta é talvez a mais insidiosa das provações. Na centúlia 2, quatrana 62, Nostradamus escreveu: não será falta de alimento, mas falta de acesso. Os celeiros estarão cheios, enquanto os ventres estão vazios, porque os caminhos estarão bloqueados e os guardiões exigirão tributo, que os pobres não podem pagar. Fome disfarçada. Não haverá escassez absoluta de comida no Brasil em março. As colheitas não terão falhado completamente, mas a distribuição será o problema. As estradas danificadas pelas enchentes de fevereiro, as pontes destruídas, os sistemas de transporte interrompidos. E, acima de tudo, a manipulação. Os guardiões exigirão tributo. Atravessadores, especuladores, aqueles que controlam a cadeia de distribuição, aproveitando a crise para inflar preços, para acumular, para vender apenas para quem pode pagar mais. E os pobres, a vasta maioria da população, sofrerão. Verão comida nas prateleiras, mas não poderão comprá-la. Verão caminhões passando, mas não parando em suas comunidades. Verão abundância para alguns, enquanto experimentam escassez. E nesta terceira lua, Nostradamus continuou: a paciência do povo começará a se esgotar, e sussurros de revolta serão ouvidos nos mercados vazios e nas filas intermináveis. Março, a terceira provação, fome disfarçada, preparando o terreno para o que vem a seguir. A quarta lua traz irmão contra irmão, abril, e isto é quando a situação se torna verdadeiramente perigosa. Na centúria 9, quatrana 52, Nostradamus escreveu: quando a fome aperta e a esperança morre, quando cada homem vê seu vizinho como ameaça em vez de aliado, então o sangue correrá, não por ideologia, mas por pão. E o gigante verde se dividirá em 1000 pedaços, cada um lutando contra todos. Irmão contra irmão. Não guerra civil organizada, mas violência descentralizada. Caos, colapso de ordem, saques generalizados, invasões de propriedades, comunidades se armando para se defender, vigilantismo, justiça pelas próprias mãos. Nostradamus viu que em abril, depois de 3 meses de provações acumuladas, depois das cinzas vulcânicas arruinando colheitas, depois das enchentes devastando infraestrutura, depois da manipulação criando escassez artificial, o tecido social brasileiro começaria a se romper. E os que têm construirão muros, ele escreveu. E os que não têm tentarão derrubá-los. E o governo enviará forças para restaurar ordem, mas elas serão insuficientes, e algumas se voltarão contra aqueles que deveriam proteger. E o caos se alimentará de si mesmo. Ele viu cidades divididas em zonas de controle, algumas áreas sob autoridade governamental, outras sob controle de grupos criminosos, que se apresentam como protetores, outras completamente sem lei, onde apenas a força bruta determina quem sobrevive. E nesta quarta lua, Nostradamus alertou: o Brasil enfrentará sua alma, verá o que acontece quando a civilização é apenas verniz fino sobre instintos primitivos, quando o medo apaga a compaixão, quando a sobrevivência elimina a solidariedade. Abril, a quarta provação, irmão contra irmão, o mês mais escuro. Mas há uma quinta lua, maio,
e Nostradamus a chamou de o momento da escolha. Na Centúria 5, Quatrana 33, ele escreveu: após o fogo, a água, a fome e a guerra, virá o silêncio. Um silêncio pesado onde cada alma deve decidir: continuarão no caminho da destruição ou escolherão o caminho da reconstrução? Renderão sua humanidade ou a reclamarão? O momento da escolha. Maio será, segundo Nostradamus, o mês onde a trajetória futura do Brasil será determinada, não por governos, não por instituições, mas por milhões de escolhas individuais feitas por pessoas comuns. Verão uns aos outros e terão que decidir: inimigos ou compatriotas, competidores ou colaboradores, cada um por si ou todos juntos. E ele viu que essas escolhas não seriam uniformes. Algumas regiões escolheriam união, outras permaneceriam em conflito. Alguns líderes emergirão chamando para a reconciliação, outros continuarão alimentando divisão. Mas, se suficientes escolherem sabiamente, se suficientes corações lembrarem que são brasileiros antes de serem qualquer outra coisa, então poderá haver cura, lenta, dolorosa, mas possível. Porém, se a maioria escolher medo sobre fé, vingança sobre perdão, interesse próprio sobre bem comum, então o que vem depois será ainda mais escuro. E o gigante verde cairá em sono profundo do qual pode nunca acordar. Maio, a quinta provação. A escolha que determina tudo. E depois? O que vem depois de junho? Nostradamus foi menos específico sobre isso, mas deixou pistas. Na Centúria 10, Quatrana 91, ele escreveu: se passarem pela prova de 5 luas, se mantiverem acesa a chama da esperança quando tudo parecer perdido, então verão renascimento. Não retorno ao que foi, mas nascimento do que pode ser. Um Brasil novo, forjado no fogo da adversidade, mais forte porque foi quebrado e curado. Um Brasil novo. Este é o potencial que Nostradamus viu do outro lado das 5 provações, mas apenas como potencial, não garantido, dependente das escolhas feitas ao longo do caminho. Agora você pode estar se perguntando: por que isso está acontecendo? Por que o Brasil? Por que agora? Nostradamus abordou isso também. Em várias quatranas espalhadas por suas centúrias, ele sugeriu que o Brasil tem destino especial, papel único a desempenhar na evolução da humanidade. Na Centúria 7, Quatrana 14, ele escreveu: a terra do cruzeiro brilhante será provada porque foi escolhida. Apenas através da provação pode ser preparada. E quando estiver preparada, liderará. Não com espada, não com ouro, mas com sabedoria nascida do sofrimento. O Brasil foi escolhido. Para quê? Para ser testado. E se passar no teste, para liderar. Para mostrar ao mundo um caminho diferente. Um caminho de harmonia com a natureza, de diversidade como força, de alegria mesmo em meio à dificuldade. Mas esse caminho só pode ser encontrado atravessando o Vale das Sombras, atravessando estas 5 luas de provação. E Nostradamus deixou instruções, orientações para aqueles que viveriam as 5 provações. Na Centúria 4, Quatrana 82, ele escreveu algo que parece dirigido diretamente ao povo brasileiro de 2026. Quando o fogo cair do céu, não olhem para cima em desespero. Olhem ao redor para aqueles que sofrem ao seu lado. Quando a água subir, não tentem nadar sozinhos. Segurem-se uns aos outros. Quando a fome apertar, não guardem para si. Compartilhem, porque um pedaço de pão dividido entre 10 alimenta mais que 10 pedaços comidos em solidão. Quando a violência explodir, não retribuam o ódio com ódio. Sejam ilhas de paz em mares de caos. E quando chegar o momento da escolha, escolham sempre amor sobre medo, comunidade sobre individualidade, futuro sobre passado. Instruções práticas e espirituais combinadas. Nostradamus entendeu que sobreviver às 5 provações requer tanto preparação material quanto fortaleza interior. E ele deu sinais específicos para cada lua, marcadores que indicariam que suas previsões estavam se cumprindo.
Para a primeira lua, janeiro, o sinal seria fumaça onde não deveria haver fogo, céus escurecidos em pleno dia, neve de cinzas sobre terras tropicais. Estamos em janeiro agora. Você está vendo estes sinais? Reportes de cinzas vulcânicas, céu com coloração incomum, qualidade do ar afetada. Para a segunda lua, fevereiro, o sinal seria rios onde eram ruas, peixes nadando onde carros dirigiam, pessoas nas janelas de prédios esperando resgate de barcos. Se isto acontecer em fevereiro, você saberá que Nostradamus estava certo e que deve se preparar para março. Para a terceira lua, março, o sinal seria prateleiras cheias em uma loja, vazias em outra, preços que dobram em uma semana, filas que crescem a cada dia, pessoas trocando joias por arroz. Escassez artificial, especulação, inflação descontrolada. Se ver isto em março, prepare-se. Abril será difícil. Para a quarta lua, abril, o sinal seria fumaça subindo não de um lugar, mas de centenas, sons de conflito não longe, mas perto, sirenes constantes, helicópteros circulando, toque de recolher. Violência generalizada, breakdown de ordem. Se chegar a este ponto, Nostradamus aconselha: fiquem em casa, protejam os seus, não sejam heróis, deixem a tempestade passar. E para a quinta lua, maio, o sinal seria silêncio estranho, como se a nação inteira estivesse segurando a respiração, esperando, e então, pequenos atos de bondade começando a aparecer, vizinhos ajudando vizinhos, estranhos compartilhando, muros sendo derrubados. Este será o sinal de que a cura começou. 5 luas, 5 sinais, 5 provações. E no final, uma escolha que determinará os próximos 100 anos de história brasileira. Nostradamus viu tudo isso 500 anos antes de acontecer e codificou em suas quatranas para que, no momento certo, aqueles que precisassem saber pudessem decifrar. E você está sabendo agora. Por quê? Porque precisa, porque tem papel a desempenhar, mesmo que seja apenas sobreviver, mesmo que seja apenas manter acesa uma pequena luz de esperança em meio à escuridão. Cada pessoa que atravessa as 5 luas conscientemente, com preparação e propósito, torna mais fácil para outros fazerem o mesmo, e, se suficientes pessoas atravessarem com sabedoria, o Brasil que emerge do outro lado será digno das provações. Mas, se muitos entrarem em pânico, se muitos agirem por egoísmo, se muitos escolherem violência sobre paz, então as previsões sombrias de Nostradamus sobre o que vem depois de junho se tornarão realidade. Na Centúria 1, Quatrana 96, ele escreveu sobre esse futuro alternativo. Se falharem na prova, se renderem sua humanidade ao medo, então o gigante verde dormirá por gerações, e quando finalmente despertar, o mundo terá mudado tanto que não encontrará seu lugar nele. Um aviso terrível, o Brasil perdendo seu momento, perdendo sua oportunidade de se tornar o que poderia ser. Mas Nostradamus viu também o caminho melhor e acreditava que era possível. Na última quatrana que dedicou especificamente ao Brasil, Centúria 12, Quatrana 56, ele escreveu: do ventre da provação nascerá nação renovada, mais sábia porque sofreu, mais forte porque foi quebrada e curada, mais unida porque enfrentou divisão e escolheu união. E esta nação será farol, luz para outras nações quando sua vez de provar chegar. Porque todas serão provadas, mas Brasil vai primeiro e mostrará o caminho. Brasil vai primeiro, não como punição, mas como responsabilidade, como oportunidade de liderar através de exemplo. As 5 luas estão sobre nós, a primeira já começou, 4 mais estão vindo, cada uma trazendo sua provação, seu teste, seu desafio. Você pode escolher ignorar, pode escolher negar, pode escolher acreditar que isso não acontecerá, ou pode escolher preparar, pode escolher fortalecer laços com comunidade, pode escolher armazenar essenciais, pode cultivar coragem interior e compaixão exterior. Porque independente de acreditar nas profecias de Nostradamus, a preparação prática nunca é desperdício, e a força de caráter nunca é desvantagem. E se ele estiver certo? Se as 5 provações vierem como ele previu, você estará pronto? Não apenas para sobreviver, mas para ser parte da solução,
parte da cura, parte do renascimento. Janeiro já está aqui, fevereiro vem em semanas, março, abril, maio seguem rapidamente. 5 meses que determinarão 5 décadas, 5 provações que forjarão uma nação. Nostradamus viu, ele avisou, através dos séculos, sua voz chega até você. A pergunta não é se as provações virão, a pergunta é, como você as enfrentará? Com medo ou com fé? Sozinho ou conectado? Despreparado ou pronto? Egoísta ou generoso? As escolhas são suas e elas importam, mais do que você imagina. Porque você não é apenas observador desta história, você é participante. Seu papel pode parecer pequeno, mas na tapeçaria do destino, cada fio conta. E quando a tapeçaria é vista de longe, os fios pequenos são tão essenciais quanto os grandes. As 5 luas de Nostradamus estão sobre o Brasil, e tudo o que acontecer nos próximos 5 meses ecoará pelos próximos 5 séculos. Esteja pronto, esteja consciente, esteja esperançoso, mesmo quando houver razão para desespero. Porque do outro lado das 5 provações está a possibilidade de um Brasil que finalmente cumpre seu destino, que finalmente se torna o que sempre esteve destinado a ser. Um farol, uma luz, um caminho para outros seguirem. Mas apenas se passar no teste, apenas se escolher sabiamente, apenas se lembrar, mesmo nas horas mais escuras, que é um povo, uma nação, uma família. Nostradamus acreditava que era possível, que o Brasil tinha o que era necessário. Você acredita? Se este vídeo mexeu com você, inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe com alguém que também precisa conhecer essa verdade.